uma sociedade cujas denominações são diversas. Eu entendo que poderiam haver denominações diferentes no que diz respeito a teologias, né? Então tem ali uma denominação que entende que deve se batizar a criança, outro ali entende que não deve batizar a criança, como nós, por exemplo, né? Outros entendem, enfim, que dá uma ideia. O ministério do Espírito Santo, para mim, é muito claro, né? O ministério do Espírito Santo, não há muito o que divergir nisso, né? Eu estou pegando apenas aquelas diferenças que a palavra de Deus nos permite divergir. A questão de batismo, por exemplo, nós não temos como definir que o batismo é por imersão. Eu creio que o batismo é por imersão, mas eu não vou brigar por isso, entende? Eu não vou discutir por isso, porque a palavra batismo tanto significa imersão quanto identificação. Então eu creio que essa palavra pode ser usada como identificação apenas, mas também como imersão, como influência. Então nós não temos como taxar uma verdade sobre isso. Com relação ao Espírito Santo, não tem, né? O ministério do Espírito Santo está muito claro, né? Mas algum outro movimento que divirja do nosso, por exemplo, tem ministérios, por exemplo, que tem só pastores e diáconos batistas, né? Como nós. Outros têm presbíteros. Eu não consigo ver na Bíblia, né? Tem a palavra presbítero, claro que tem presbítero na Bíblia, tem, mas é a mesma palavra, é a mesma função para pastor, para ancião, para bispo. São funções, as mesmas funções, mas eu também não vou brigar por isso, né? Também não precisamos. Então a palavra mesmo, na multiforme sabedoria de Deus, ela nos permite que nós nos dividamos em determinados movimentos que vão acabar sendo direcionado para determinadas regiões, determinadas comunidades, sociedades, e assim realizar o trabalho de Deus, e somos irmãos em comum. O problema é quando estas divisões se dão meramente por vaidade. Então a igreja tem ali seu líder, né? E por vaidade eu prefiro formar um novo grupo para mim, porque estão me aplaudindo, estão batendo nas minhas costas. Então, olha, eles me querem, então eu vou formar um grupo para mim, vou abrir uma igreja para mim, né? Não é assim que funciona. Fundar uma igreja, estabelecer um trabalho, é algo que o Espírito Santo deve iniciar. Não existe eu vou começar um trabalho naquela região sem que uma igreja me envie para lá, sem que uma igreja, através da direção, é só ler Atos capítulo 13, está ali o princípio básico para uma formação de igreja. Para que alguém saia dali e comece uma igreja, por exemplo, vamos começar uma igreja em Gaspar, então, só aqui exemplificando, né? Aí o irmão João, só um exemplo, né, irmão? Irmão mudou-se e vai para Gaspar, né? E tchau, irmão, tchau. Quando eu vejo, está lá o irmão João lá com a irmã Rai, começando um trabalho ali, né? Mas, irmão, qual é a igreja? Não tem, nós decidimos, não funciona assim. Ou que seja, eu mesmo como pastor, por exemplo, eu saí da igreja e mudei para outra cidade, eu vou começar uma igreja aqui. Tá, mas qual é a igreja que está te enviando para cá? Qual é a igreja que está avalizando o seu? Não tem, então não tem ministério. É necessário ter uma igreja, sim, para que aquele trabalho seja real, ou seja, o Espírito Santo está dirigindo. Mas por conta dessas vaidades, todas essas manifestações e estes movimentos surgem por conta de vaidades, e aí surgem lideranças falhas. O povo queria um bezerro de ouro. Arão, ao invés de dizer, pessoal, Moisés está no monte sim, mas o nosso Deus está conosco, e Moisés vai voltar. Então, como líder de vocês, eu vou dizer, vocês fiquem calmos, e nós vamos festejar ao Senhor agora, vamos fazer uma festa ao Senhor, vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele está conosco. É isso que ele devia ter feito. Ele o fez? Tirem as suas joias, seus brincos, suas
suas correntes de ouro aí, seus braceletes, me tragam, eu vou fundir aqui, vou esquentar esse negócio aqui, vou colocar num buril aqui, numa tigela, e vou fazer o bezerro e sair o bezerro. Por quê? Liderança falha, não aumentou a pressão. Não sei qual que era de Arão. Talvez os homens que foram lá tinham talvez emprestado. Ô Arão, lembra aquele dinheiro lá que eu te emprestei? Cuida, agora está me devendo uma. Lembra que cada vez eu te emprestei o carro? Olha, agora tu tem que devolver isso aí, né? E aí Arão se viu talvez numa situação complicada, e pressão, realmente Moisés não bom, tem que fazer alguma coisa para alegrar esse povo. Ele não confiou em Deus, confiou talvez no seu próprio status e fez a vontade. Mentiroso. Porque quando Moisés o contestou, ele diz: olha, eu joguei o ouro aí, nós até falamos disso, capítulo 32, nesse versículo 24. Quando Moisés o pressiona, quando Moisés desce e questiona Arão, então ele lhes diz: quem tem ouro, tire-o, deram-me, e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Mentira, não saiu o bezerro, ele fez o bezerro. Se nós olharmos no versículo 4 do capítulo 32, vai dizer: esse recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele o bezerro. Ou seja, Arão fez o bezerro. Mentiroso. Quando pressionado, ele não teve a força suficiente para dizer: não, realmente eu errei. Eu fiz o que eu achei que devia ser feito, mas eu errei. Eu quero confessar o meu pecado. Não. Ele tentou se esquivar, tentou se esvair da situação. Por quê? Porque uma liderança falsa, e muitas lideranças estão surgindo no Brasil hoje, não baseadas na palavra, baseados na sua própria vaidade, baseados no seu próprio desejo de poder, baseados no seu próprio desejo de dirigir, de conduzir um grupo. Não são poucas, eu falei em algumas situações, mas não são poucas as pessoas que vêm aqui, muitas vezes batem aqui na porta. Ô pastor, quando é que tem escola dominical? Eu falei: não, nós não estamos tendo escola dominical no momento, né, por uma situação assim e tal. Contingências aí da própria processo da igreja, mas nós não estamos tendo, mas temos culto, né? Temos culto. Não, porque eu gosto da escola dominical, porque eu era professor da escola dominical lá no sei onde, e eu dava não sei o que, e começou a falar teologia para mim e tal. Ele não quer congregar em igreja dominical, ele quer ser o professor da escola dominical, entendeu? Ele quer chegar e quer brilhar na escola dominical, ele quer ser o professor. E aí você percebe que ele não quer aprender, porque ele já aprendeu tudo que tinha para aprender. E aí se tornam lideranças falhas que somente querem status, só querem estar ali para dizer como que a coisa deve funcionar. E vários outros já passaram, já conversei com vários outros dentro da mesma situação. Não que eu seja eterno no cargo, né, pastoral, podemos assim dizer. Hoje eu sou pastor da Igreja Batista da Graça, amanhã não sei o que Deus está querendo, como Deus está nos conduzindo, mas enquanto aqui estiver, eu preciso zelar por esse ministério e conduzir esse rebanho dentro daquilo que é a vontade de Deus, não do que eu acho ser a vontade de Deus, mas dentro daquilo que a palavra nos conduz como sendo a vontade do Senhor. E quando nós temos uma liderança falha, nós simplesmente vamos perceber que as coisas estão indo de acordo com a moda. Tem aquele movimento aparecendo, opa, vamos implantar aqui. Ou tem aquela nova onda chegando ali, vamos implantar na igreja também, né? Tem vários movimentos, várias ondas, irmãos, que aparecem nas igrejas por aí. Já surgiu um negócio de véu, surgiu um negócio de dente de ouro, né? Rolar no espírito, vomitar no espírito, cacarejar no espírito. Sabe por quê? Porque isso dá ibope. E se o líder falar: não, isso não pertence ao Senhor, isso não pertence à igreja de Cristo, vai fazer, vai me embora. E ele não quer isso. Por causa de uma liderança falha, muitas pessoas estão indo para o inferno. É claro que Deus é soberano, mas eu estou falando de uma visão humana. Muitas pessoas estão indo para o inferno simplesmente por uma questão de não ter uma direção, uma liderança que nos conduza de fato para a vontade de Deus. Mas um terceiro fator que nós encontramos aqui, e ligado com essa liderança, porque no versículo
5, nós vamos ler o seguinte, Êxodo 32, verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Arão estabeleceu uma festa. E agora percebam, no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Porque tinha bezerro. Se não tivesse bezerro, eles não iam acordar de madrugada, eles não iam oferecer holocaustos, eles não iam assentar para comer e beber, e eles não iam levantar para divertir-se. A ideia de divertir-se aqui é dançar, é cantar. Por que eles fizeram isso só quando o bezerro foi colocado? Por que eles não fizeram isso para passar o tempo? Porque se eles estavam se divertindo, se eles estavam comendo e bebendo, não faltava comida, não faltava bebida. Se eles se levantaram para divertir-se, para cantar, rodar, não lhes faltava energia para cantar. Não era fome, não era sede, não era nenhuma deficiência física, ou uma debilidade física. Faltava, na verdade, um foco real sobre aonde nós devemos estar, olhando e baseando a nossa alegria. Uma inversão da concepção de alegria. Pegou esse baixo? Entendeu? Uma inversão da concepção de alegria. É porque o Sebastião coloca, posta no YouTube o tema, né? Então esse é o tema. É o primeiro, título principal, e esse é o subtítulo. Uma inversão da concepção de alegria. A filosofia vai dizer que uma das matérias principais da filosofia é estudar a busca da felicidade no homem. Qual é a razão de estarmos aqui? Qual é a razão de existirmos? Se não encontrarmos esta alegria. A grande questão que fica para nós, deve suscitar essa indagação em nós, é a seguinte: foi o que eu acabei de perguntar, por quê? Que antes do bezerro, eles não encontraram alegria em tudo que eles viram, em tudo que eles viram Deus fazer. E se Deus fez tudo aquilo que eles viram com seus próprios olhos, o fato de Deus ter chamado Moisés para o monte deveria dar a eles essa certeza que Moisés foi. Nós não estamos vendo nada acontecendo aqui. Sim, não estamos vendo nada, mas eu sei que o nosso Deus vai trazer o nosso vida. Mas rapidamente eles fugiram deste foco e precisaram simplesmente ter alguma coisa em que olhar para acreditar, para depositar naquele objeto a sua confiança. Talvez uma casa, talvez um carro, talvez um filho, talvez um emprego, talvez uma conta salarial, talvez um ministério, talvez um aperto de mão, um abraço, uns likes no Instagram. Não seriam esses os nossos deuses ou os nossos desejos de hoje? E somente aí nós teríamos alegria. E somente aí, quando tivermos estas coisas, então nós vamos nos sentir completos, nós vamos nos sentir, pelo menos naquele momento, porque sabemos que não funciona assim. Todos nós já temos experiência de termos tantas coisas e conquistarmos tantas coisas, e nós objetivamos aquele plano, aquele alvo, e quando conseguimos, que bom, graças a Deus, agora estou feliz para sempre. Claro que não. Quando você objetivou casar, você não estava esperando, ansioso? Estou dizendo que você se arrependeu, não é?
Estou dizendo que você não estava esperando ansiosamente aquele momento? Estava. E parece que naquele momento todos os seus problemas iriam terminar. Quando você conseguisse aquilo, tudo iria terminar. Ou seja, todos os problemas e as ansiedades, porque você conseguiu tudo o que você queria. É claro que não. Quando você começa a viver a vida de casado, você percebe, né, que outras coisas vão surgir, porque aquilo não era o fim da vida em si próprio, em si. Era necessário que você pensasse que com aquela decisão viriam novos desafios. Lembra aquele emprego que você queria muito? Aquela entrevista que você estava ansioso por fazer, ansiosa por fazer? Se eu conseguir esse emprego. Aí você conseguiu, eu consegui. Resolveu todos os problemas, trouxe alegria, depois que eu consegui aquele plano. Satisfiz um desejo, sim. Mas acabaram todos os problemas? Não, outros desafios vêm com esse desafio. E aí, nós sempre vamos objetivar coisas novas. E sempre vamos desejar coisas para entender ou para pensarmos que se eu tiver aquilo, então eu serei totalmente alegre, feliz e satisfeito. Completamente realizado. Quando não é verdade. Isso não funciona assim. Satanás tem esta tendência de fazer com que nós entendamos ou invertamos as coisas que Deus tem colocado para nós. Eu não sei, talvez por uma questão de tradição, por uma questão histórica, talvez o catolicismo romano trabalhou muito bem nesse sentido. Me parece que ser cristão, você tem que ser austero, você tem que ser meio triste, você tem que ser meio macambúzio, né? Você tem que ser meio sisudo, não pode rir. Se você rir, olha, ele está rindo, né? Não é isso que a Bíblia diz. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 15, o que é que vai ter no céu? O que é que acontece no céu? Eu não sei se tem alguma versão aí que diz com essa expressão, mas vamos ler Lucas 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja o versículo 10, vai reafirmar essa ideia. Alguns afirmam que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que significa isso, irmãos? O que acontece no céu? Acontece júbilo. O que é júbilo? Alegria, festa. Deus não é alheio à alegria, nunca foi. Me parece que a ideia de ser cristão nós temos que ser, como eu disse, sisudo, temos que ser para baixo, né? Talvez a Igreja Católica inventou isso durante um tempo, e muitos monges ficavam reclusos lá no monastério, não saíam, não comiam e viviam aquela vida afastada de todo mundo, para então ser espiritual, porque se saísse, se fosse viver junto com as pessoas do mundo, iria se contaminar, não ia conseguir aquele status espiritual que Deus deseja. Pura mentira, isso nunca existiu. Deus nunca disse isso. Jesus vai orar em João capítulo 17: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos neste mundo. Nós somos seres que foram criados com emoções, com sentimentos. A alegria faz parte do ser humano, e esta alegria, ela se manifesta no céu. Há júbilo no céu, porque um pecador se arrependeu. Perceba, Deus não está envolvido aqui com números ou com quantidades. Quantas vezes nós estamos? Quantas vezes nós nos alegramos apenas com números? Quanto eu ganho, quantas pessoas tem na igreja, como que a gente está, como é que estamos movimentando a sociedade aqui, quantos likes, né? Temos repetido isso, quantos likes eu estou ganhando. Mas quando os nossos olhos se voltam para as coisas celestiais, as coisas espirituais,
Deus não está preocupado com o mundo, mas a alegria dele, a alegria no céu, o júbilo no céu, é por um pecador que se arrepende. Mas eu quero frisar aqui o fato de que existe alegria, e nós podemos, como cristãos, ser, sim, alegres, e experimentar esta alegria. Jesus, o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Jesus não estava cabeça baixa, não falava com ninguém, não posso imaginar isso. Não sei se Jesus era a pessoa mais atraente da festa, não sei. Isaías vai dizer, não havia nele beleza, nada que nos agradasse. Talvez Jesus não era aquele homem que chamava a atenção de todo mundo, não. Mas Jesus era um homem normal, simples. Conversava, tratava todos bem, com simpatia. Era um homem cheio do Espírito Santo, né, porque era o próprio Deus. Isso lhe dava, com certeza, a possibilidade de fazer a diferença. Mas como nós, como seres humanos que somos tão fechados para perceber, como os discípulos no caminho de Emaús, que estavam caminhando com ele, mas não perceberam que era Jesus, então nós podemos ter ali a coisa, Deus aparecendo ali na hora e não vermos, né, não percebermos. Então Jesus estava ali naquela festa, e não imagina que ele estava carrancudo ali, com cara feia, ranzinza, não conversando, não, eu vou só fazer um milagre aqui e já vou embora. Não imagina isso. Aí transformou a água em vinho, fez ali a sua missão, realizou o seu ministério. E numa boda de casamento nós temos alegria, nós temos festa. E Jesus não foi ali para estragar a festa. Por que aquele povo precisava de um bezerro de ouro para se alegrar, para dançar, para festejar? Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás faz isso. E Satanás encontra na minha carne, na sua carne, essa disposição, já falamos de distorcer aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem dito. Em Gênesis capítulo 3, nós lemos a história ali, e creio que todos nós já conhecemos, Gênesis capítulo 3, quando ele diz ali, Gênesis 3, versículo 4, Deus tinha dado uma orientação, nós já sabemos, para o homem e para a mulher, aqui no jardim do Éden. E ele diz: olha, de toda a árvore do jardim podem comer livremente, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer. Satanás, então, versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que Satanás está dizendo? Deus está enganando vocês. Deus está ludibriando vocês. Como? Porque no dia que você comer, você vai perceber todas as coisas com os olhos totalmente diferentes. Deus, na verdade, é um tirano. Deus, na verdade, é um ser que está apenas usando vocês. Você pode ter mais conhecimento, você pode ter mais sabedoria. Se você usar esses artifícios que eu estou te dando, você vai ser o bambambam da situação. E o homem, no caso aqui a mulher, ao invés de compreender isto, ao invés de assimilar a ideia de que Deus tinha deixado e obedecer a esta orientação divina, prefere ceder à tentação, prefere ceder a esta sedução, pensando eles que Deus então estava enganando-os, que Deus de alguma forma estava manipulando-os para simplesmente ser um ditador, ou usá-los simplesmente como um fantoche. Não é assim com relação à alegria? Nós pensamos que precisamos de mais alegria. E que Deus talvez não está sendo suficientemente poderoso para me dar a alegria. Eu preciso ter alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, em nenhum momento Deus repreendeu a alegria do seu povo. Em nenhum momento Deus repreende quando o povo se reúne e com alegria celebra o seu próprio Deus. Lembram quando Miriam, depois de passarem o mar em seco, Êxodo capítulo 15,
Êxodo 15. Versículo 20. Êxodo 15, 20. Miriam, que era a irmã de Arão, né? Êxodo 15, 20. Então, depois que eles passam pelo mar, veem os egípcios morrendo, Moisés canta um cântico e Miriam canta, diz o seguinte a respeito de Miriam: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, Miriam estava feliz por aquilo que ela tinha acabado de ver, de presenciar da mão de Deus, do poder de Deus. E ela canta, ela dança, ela pega o tamborim. Eu não sei se ela sabia tocar, mas estava tocando o tamborim e dançando. Ah, pastor, podemos fazer dança na hora do culto? Eu acho que não sei. Eu acho que não. Porque a dança, que a expressão dança no hebraico, e há muita confusão em relação a isso, a expressão dança aqui é uma coisa, como pode dizer, não tem nada coreografado. Quando você faz uma coreografia, você está ensaiando para quê? Não é do Espírito. Não pertence ao Espírito. Não é uma coisa espontânea que o Espírito Santo está gerando. É algo ensaiado, que nós queremos sugerir que é do Espírito, quando na verdade não é. Esta expressão dança é quando diz respeito quando um time faz um gol, o seu time preferido, né, e você pula e essa é a ideia desta expressão dança no hebraico. Não tem nada a ver com uma coisa, né, dançar um funk aqui agora, dançar uma salsa. Não tem nada a ver com isso. Não tem? Por isso que a gente é contrário a esta questão por conta da própria palavra no hebraico. Estão invertendo a coisa por aí, né? Não somos adeptos disso. Mas enfim, uma outra situação. 2 Samuel 6, 12. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Mas percebam que quando Miriam dança, você vai ver Deus de alguma forma repreendendo ela. Também tem a questão cultural, que é muito importante, né, o povo de Israel. Mas enfim, você vê Deus repreendendo Miriam? Não, ela dançou, ela cantou com tamborim. E Deus ficou contente com isso, com certeza. Porque se Deus não tivesse ficado contente, ele repreenderia. 2 Samuel capítulo 6, verso 12. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. A arca da aliança tinha sido tomada, né? Os filisteus tinham tomado, e deu um problemão lá, e eles trouxeram de volta a arca da aliança. Quando eles estavam trazendo, quando Davi percebeu que agora a arca estava retornando para Jerusalém, então ele fica feliz, ele fica alegre, e percebe. Versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, aqui ficavam bois e carneiros cevados. Versículo 14 agora. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. É a mesma expressão do hebraico, tá? E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ou seja, Davi aqui como rei, mas vestido de uma estola sacerdotal, ou seja, como sacerdote, levando a arca. Ele estava dançando pela alegria de a arca estar retornando para Jerusalém. E você não vai ver em nenhum momento Deus repreendendo Davi. Quem repreendeu Davi foi Mical, a sua esposa. Se você ler no versículo 20 em diante, você vai perceber Mical repreendendo Davi. O que é isso? Um rei? Aí se despindo na frente das mulheres aí da sua nação, né? Ele não estava nu, não. Mas a ideia de isso aqui é de tirar a roupa de rei e colocar uma estola sacerdotal, se vestir como sacerdote. Você deveria estar ali como um rei, mas estava mais preocupado com status do que com outra coisa. E Davi vai dizer assim: olha, eu não estou preocupado com isso, porque eu estou sendo aqui colocado diante de Deus, é diante dele que eu estou alegre, é por ele que eu estou alegre, eu estou dançando e cantando por ele, não porque eu sou rei, não por um status. E vai dizer no versículo
23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, nós não sabemos se realmente foi Deus que fez sua mão sobre Mical, ou se Davi nunca mais coabitou com ela para lhe dar filhos. Mas a questão é que Deus não repreende Davi por ter nascido. Ou seja, Deus não vai repreender-nos se nós tivermos alegria. Deus não vai nos repreender, irmãos, se nós rimos. Deus não vai nos repreender se nós contarmos uma piada saudável, sadia, edificante. Né? Já ouviram aquela piada do pastor, né? Pastor não, do irmão que foi para o céu, né? Que foi para o céu não, gostava muito de futebol, tipo o pastor de vocês aqui, Márcio Agostinho, né? Ele gostava muito de futebol. E aí, quando alguém morrer, primeiro que morrer tem que ir lá e pode dizer se no céu tem futebol ou não, né? Ou está fechado. Quem morrer primeiro tem que voltar e dizer se tem futebol ou não. Legal. E aí foi lá o primeiro, aí subiu. Morreu, né? E aí, meu amigo morreu, né? Será que ele vai voltar? E numa noite lá ele voltou, puxou um dedão meia-noite. Eu voltei para te avisar. Sim, tem duas notícias. Uma boa e uma melhor ainda. Qual que é a boa? Boa é que no céu tem futebol, que legal! E a melhor? Que você está escalado para jogar essa noite também. Vai, foi. Né? Irmãos, não tem problema nenhum a gente rir como cristão. Não há nenhum problema. O problema é quando insere-se imoralidade. O problema é quando insere-se desrespeito. O problema é quando está inserido ali alguma coisa que está contrário à palavra do Senhor. Ainda que voltar do céu também não está muito batendo ainda. Mas enfim, né? A gente sabe que não é, ninguém vai. Mas Satanás quer fazer pensarmos, e o mundo pensa isso, que ser cristão é ser católico, é ser velho. Se eu virar crente, né, jovem? Eu não vou mais ter alegria. Eu tenho que só ir para a igreja e ouvir o pastor falar e falar e falar. E aí a gente está vendo muitos jovens buscando alegria aonde não tem alegria nenhuma, buscando alegria onde só tem destruição. Destrói suas vidas, destrói os seus corpos, destrói sua moral, destrói os seus planos, simplesmente por conta de um prazer momentâneo. Sabe por quê? Porque Satanás está te enganando, dizendo que lá você vai encontrar alegria, lá você vai ter um desenho de olho, você vai poder olhar, e lá então você vai poder se alegrar e dançar, e sentar para comer e beber, e se levantar para festejar, para dançar e cantar. Deus nunca disse que nós não podemos cantar, Deus nunca disse que nós não podemos exaltá-lo, Deus nunca disse que nós não podíamos ter alegria. Isso vem desde criança, sabe, irmãos? Certa vez eu estava numa OANS, trabalho OANS lá em Livramento, eu sempre me recordo disso, e eu brincava junto com as crianças, e o menininho, pequenininho, o senhor nem parece pastor, né? Porque eu brincava junto, porque pastor não pode brincar, pastor tem que ser sério. Isso vem de ver, a gente apreende essas verdades. Agora nós precisamos retomar o foco da alegria. Precisamos entender que a nossa alegria não está em coisas, não está nos nossos próprios feitos. Você pode até ficar alegre por aquela coisa que você conquistou, pela liberdade que você conquistou, pelo seu casamento, pelo seu carro, pela sua casa, pela sua profissão, pelo seu ministério. Você pode ter, mas isso é momentâneo. Isso vai passar. Porque outros desafios vão surgir. E aquele motivo da sua alegria que você conquistou se tornou velho. E agora você tem coisas novas que desafiam você a resolver essas questões. Por isso que Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria analisar dois textos aqui, rapidamente. Procurem Neemias 8:10. Neemias 8:10.
Quem achou? Pode ler, por favor. Bem alto para fazer. Disse mais: e comei as gorduras e vivei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a alegria do Senhor. Mostrando que o Senhor tem alegria para dar. Ele não pode dar alegria para nós se Ele não tiver. Quando falar alegria do Senhor, está dizendo que essa alegria procede dEle. Vem dEle. Vocês lembram que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, 22? O fruto do Espírito é amor, alegria. O segundo fruto do Espírito é a alegria. Por quê? Esta alegria está em Deus, está no seu Espírito Santo. E Paulo vai dizer aos Romanos, porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, o Espírito Santo, quando entra em nossa vida pelo reconhecimento do nosso pecado e a aceitação da palavra da verdade, o amor de Deus é derramado em nossos corações. E se o Espírito Santo derrama o seu amor, ele também não derrama a sua alegria em nós, porque é fruto do Espírito também. A alegria, podemos parafrasear então, ora, porque a alegria de Deus é derramada em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Esta alegria está em nós, deve estar em nós, deve se manifestar em nós, porque esta alegria vem do Senhor. Agora, tem um outro versículo, Filipenses 4:4. Outro irmão, por favor, lê Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, alegrai-vos no Senhor. São duas coisas diferentes. Por que eu acho que é chata a igreja? Por que eu não consigo entender como é que aquele pessoal vai para a igreja e fica ali? Porque a minha alegria não está no Senhor, está em qualquer outra coisa, qualquer outro prazer, qualquer outro desejo por aí. Porque eu não quero me alegrar no Senhor. Eu quero me alegrar nas festas, eu quero me alegrar nas coisas, eu quero me alegrar nos valores, eu quero me alegrar no que eu tenho, eu quero me alegrar nas piadas sujas. Eu não quero me alegrar no Senhor. Sabe por quê? Por que eu não consigo me alegrar no Senhor? Porque eu desprezo a alegria do Senhor. Deus tem alegria para me dar, para que quando o meu coração for transformado pela alegria que Ele tem para me dar, eu vou entender o que Cristo fez na cruz, eu vou entender o trabalho que Ele realizou por mim, eu vou entender a gravidade do meu pecado, eu não vou me sentir essa coisa maravilhosa, bonitinho ou bonitinha, eu vou me sentir o pior dos pecadores, como Paulo vai dizer. Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E quando eu entendo essa alegria que vem do Senhor, eu só posso me alegrar nele, pelo que Ele fez por mim. Salmo 51. Para findarmos as nossas considerações. Salmo 51. Verso 16, para mostrar o quanto que Deus tem alegria e tem prazer para dispensar a nós. Salmo 51, verso 16.
pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agradas em holocausto. Verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, compungido e contrito, não desprezarás para Deus. Pois não te comprases em sacrifícios, mas te comprases em um coração compungido e contrito. Deus tem alegria quando nós mantemos ou apresentamos um coração compungido e contrito. Quando nós chegamos à casa do Senhor junto com os nossos irmãos, e nós chegamos aqui e dizemos: eu quero louvar o Senhor, eu quero exaltar o Senhor, eu quero cantar ao meu Deus, eu quero aprender um pouco mais da porção da sua palavra, eu quero compartilhar as bênçãos que Deus fez na minha vida, na minha família nesta semana. Eu tenho um problema, eu quero colocar esse problema aos pés da cruz em oração. Irmãos, orem por mim, irmãos, orem pela minha família, irmãos, orem por esse problema, porque eu sei que eu preciso do Senhor, e isso agrada ao Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque se agrada ao Senhor é porque Deus tem alegria para nos dar. Agora, como é que eu vou perceber e viver isso? Versículo 7 do capítulo 51 diz: purifica-me com o sopro e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Verso 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Irmãos, aqui Davi está entendendo o seu pecado, que ele era pecador, não por um pecado pontual que ele realizou, mas pelo fato de ele ser pecador. E o versículo 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, eu não presto. Esta é a palavra. Senhor Deus, eu não presto. Não há em mim bem algum. Ó Senhor, me dá esse coração compungido e contrito. Me dá desta tua alegria que pertence só ao Senhor, para que eu possa, com os olhos abertos, perceber a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que eu possa me alegrar nele, não me alegrar em situações, não me alegrar somente quando estou com saúde, não me alegrar tão somente quando minha conta bancária está legal, não me alegrar quando todos estão me apoiando, ou quando todos estão a meu favor, mas mesmo que todos caiam, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a minha confiança está no Senhor. Você crê nisso? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você já experimentou a alegria que vem dele? Ou ainda está, de alguma forma, apegado a deseos, a situações? Você ainda está apegado a coisas materiais, coisas desse mundo que vão ficar, a ministérios, a pessoas, a ideias? Cristo é o único digno de toda honra, toda glória e louvor. Que assim seja. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Nos ensina-nos a encontrar alegria tão somente no Senhor, para que possamos festejar, alegrar-nos no Senhor, porque o nosso coração já tem sido transformado, o nosso coração já tem sido compungido, ó Deus, e trabalhado pelo teu Santo Espírito, fazendo-nos perceber a maravilhosa obra que o Senhor tem realizado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por tão grande graça. Este Senhor, é realmente confessarmos diante do Senhor todos os dias nossas falhas e nossos erros, e assim possamos ser gratos ao Senhor e possamos, ó Pai, render-lhes louvor eternamente em alegria, em satisfação, contentamento, coisas que o Senhor mesmo coloca em nossos corações. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a ceia do Senhor.